O signo de Leão, ele é muito descrito pela preocupação com a aparência e uma busca de ser o centro das atenções. Mas por que os leoninos eles têm essas características e por que alguns leoninos eles não se identificam com essa faceta do signo? Então, para a gente entender por que o signo de Leão tem essas características, a gente tem que prestar atenção em alguns fatores. Então, um deles é a sua regência, que é o Sol. Então, o Sol ele já é ali o centro do sistema planetário. Então, ele já começa ali com uma grande importância de centralidade, né? Os planetas estão ali em volta. Então, ele já é o centro ali nessa situação. Depois a gente para pensar no simbolismo do signo. Qual que é o símbolo do signo de Leão? O animal leão. E o animal leão, ele traz o quê? Essa simbologia, esse arquétipo, né? De líder, esse arquétipo ele é simplesmente descrito como o rei da selva. Então, mais uma centralidade ali. Depois a gente presta atenção no elemento. O leão é de elemento fogo. E o elemento fogo, ele simboliza o princípio, o início das coisas, né? Então, seria aquela questão de tomar atitude, à frente das coisas. Mas aí, por que alguns leoninos, eles não se identificam com essas questões? Ou até algumas pessoas conhecem os leoninos e falam, não, eu não vejo ele dessa forma, com essa tomada de atitude, não vejo ele com a questão da vaidade e tal. Aí a gente tem que entender que é o seguinte, não é só o signo solar. A gente vai ter que prestar atenção ali em ascendente, a gente vai ter que prestar atenção em questão de retrogradação, de alguns planetas que tiverem em exílio, as casas também, astrológicas, mas de qualquer forma, ele vai apresentar essa vaidade, ele vai apresentar essa centralidade, mas vai ser de outra maneira. Então a gente tem que começar a prestar atenção assim, ó. Por exemplo, alguns leoninos, que eles trazem, às vezes, vamos supor, no mapa total que você vai ver, mais elementos, água, mais elemento terra, ele vai se comportar de outra maneira, mas sempre trazendo essa vaidade, sempre trazendo essa centralidade. Mas ela vai se apresentar de outra forma. Essa vaidade, ela não vai se apresentar como uma vaidade física, vai ser aquela vaidade assim, aquela necessidade de ser notado, aquela necessidade de ser admirado, aquela necessidade de atenção, que as pessoas se preocupem com a vida dele. E aí ele não age daquela mesma forma que um leonino raiz, digamos assim, né? Aquele leonino tradicional. Ele vai agir de outras formas, mais nos bastidores, mas ele vai continuar agindo dessa maneira. Então, às vezes ele vai se apresentar na família de uma forma central, querendo ser o centro das atenções, querendo que a família se preocupe com as questões dele. Então, nem sempre essa vaidade ela é física. E é uma vaidade que, às vezes, se a pessoa ela for introspectiva por outros aspectos, ela vai ter, assim, aquela necessidade de dar a opinião dela, ela vai ter aquela necessidade de ser ouvida, só que, às vezes, ela vai deixar de se expressar por medo de errar. Porque o orgulho do leão, do leonino, essa vaidade, vai fazer com que ele não se expresse, mas a vontade vai continuar. Então, às vezes, ele age nos bastidores. Então, isso vai depender muito do mapa. Se ele vai ser esse leão raiz, esse leonino, né, que chegando, é o sol ali, ou se ele vai agir nos bastidores. Porque às vezes ele não tem coragem de tomar uma atitude, mas ele vai ali numa pessoa mais ativa e fala, ó, fulano, você não tá vendo que tá acontecendo isso? Ou dentro da família. Vocês não estão vendo que precisa tomar essa atitude? Então ele vai estar sempre na liderança, mas nos bastidores, mas ele não vai deixar de ser líder. E a vaidade dele também não vai necessariamente ser física. Às vezes essa vaidade é tipo de não falar o que ele pensa, de medo de achar que ele está errado. E aí depois aquilo repercutir de uma forma negativa, que ele não aceita, porque o leonino ele age, mas assim, naquela necessidade de estar certo. Até aquele leonino mais raiz, que é aquele leonino que vai, que se apresenta, que toma as atitudes, toma a frente, ele se dá muito bem quando aquela atitude que ele tomou é positiva. Mas quando aquela atitude que ele tomou, ela não reverbera de uma forma positiva, ela tem um retorno negativo, então isso tem um poder de jogar ele muito para baixo, para a questão da vaidade. Porque ele é ativo, ele é proativo, mas ele tem aquela necessidade de estar certo, ele tem aquela necessidade de acertar, de ser assertivo. Então, quando o retorno não é bom, isso pode mexer muito com a autoestima do leonino. Porque isso daí vai mexer com o ego, que é essa questão central dele. Ele tem essa necessidade de sempre agir, mas agir e acertar. Então, a gente vai encontrar leoninos inseguros.
mas sempre vai estar atrelado ali a vaidade do medo de falhar. Então tem dois tipos de leoninos, aqueles que vão tomar as atitudes de uma maneira mais física, eles vão ser o centro das atenções de uma maneira mais física, e vai ter aquele leonino que vai ser o centro das atenções de uma maneira mais emocional. Então ele vai acabar tomando ali a centralidade da família por questões emocionais. Então mesmo o leonino que ele tem essa atitude mais física, essa centralidade mais física, ele vai depender de um retorno para validar a sua importância. Então ele depende que o retorno seja positivo. Se ele não foi elogiado, se ele não perceber que aquela atitude que ele tomou foi vista de uma maneira positiva, isso pode mexer com o emocional dele, pode mexer com o ego dele. Então aquela energia que estava lá em cima, a hora que ele tomou aquela atitude, ela pode cair bruscamente por ele perceber que não teve esse retorno positivo. E isso pode acontecer não somente com quem é leonino, que tem o signo, o sol como leão. Pode acontecer também quem tem a lua em leão, porque a lua é muito emocional. Então esse emocional também pode fazer com que a pessoa que tem a lua em leão se comporte dessa maneira. Então um conselho para os leoninos que são mais introspectivos é eles reconhecer dentro deles essa liderança, essa força, essa centralidade, e ele tentar tirar isso dos bastidores, ele se jogar mais para a ação, ele não ter medo desse retorno negativo, sabe? Ele se jogar para a ação. E para aquele leonino que ele é mais proativo, aquele que toma atitude, que está na frente de batalha, ele tem que talvez antecipar já um possível erro e já se acostumar com aquela sensação. Se aquela atitude que ele fosse tomar não fosse vista de forma positiva, se aquela atitude que ele for tomar, ele já prevê que de repente não foi vista de uma forma legal, ele já antecipar essa sensação e já trabalhar ela antes de acontecer, para não ter aquela queda brusca, que ele vai tomar aquela atitude, ele toma aquela força para tomar atitude. Isso acontece com muitos signos de fogo, né? Aí ele vai, toma aquela atitude, e depois, se ele não teve uma resposta positiva, aquela energia cai de uma vez. Então, ele já imaginar se aquilo lá, aquela atitude que ele for tomar não for vista de forma boa. Então, ele já antecipa aquelas emoções e já trabalha ela antes de acontecer. Então, resumindo, o lado luz e o lado sombra de leão, né? Então, aqui a gente tem, o lado luz de leão seria coragem, determinação, liderança, generosidade, prestatividade e afetuosidade. E o lado sombra, orgulho, arrogância, autoritarismo, egoísmo, vulnerabilidade e dramaticidade.